É com imenso prazer que hoje estamos aqui, mais um domingo reunidos na nossa palestra. E eu vou começar, para a gente sintonizar, abrindo Fonte Viva. Item 99. Persiste e segue. Portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa, em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes de si incumbem em anular-lhe o serviço. Levanta as mãos, no princípio, mas não sabe torná-las a levantá-las, na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da calúnia e adormece na penumbra de irrisórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes de desânimos proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Eu queria pedir para o nosso amigo Rogério fazer a prece inicial, por favor. Boa tarde a todos. Que possamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, te damos graça por essa tarde. Estamos aqui, todos em teu nome, em um pensamento de aprendizado, de orientação. Peçamos, meu Pai, por todos os irmãos que estão aqui presentes, encarnados, desencarnados, pelos nossos irmãos enfermos, pela espiritualidade de luz que nos assiste nesse momento. Que possamos ter uma palestra construtiva, o tema tão bonito, que vai tocar em nossos corações, buscando a fé que cada um tem dentro de si. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, e é nesse clima que eu chamo nosso amigo Davi Falcão para dar o ar de nossa palestra de hoje. Fique à vontade. Boa tarde a todos, né? É com imensa alegria que os caravaneiros do Evangelho, na figura de Ari Osvaldo, na figura de Argimírio, de Ivan e da minha pessoa, Davi, que nos fazemos presentes. Então, imensamente agradecidos pelo convite feito, pela oportunidade que nos é concedida, pelos débitos que temos com a justiça divina, só que estamos nossos débitos no labor, trabalhando, né? Não adianta apenas ter fé, que é o tema da palestra de hoje. Acima de tudo, é preciso ter fé, mas é preciso associar a fé à prática da caridade, à assistência indiscriminada, não só
aos encarnados. Nesse momento falo não só para os encarnados, mas para os desencarnados também. Então, minha boa tarde também para todos os desencarnados que se fazem presente na tarde de hoje, né? Hoje trazemos esse tema fé, né? Um tema, uma palavrinha tão pequena, mas algo que deixa muita gente em dúvida, né, do que seria fé, de como se proceder diante da fé. E hoje eu vou tentar falar sobre a fé para a gente poder entender como é que se pode ter uma fé inabalável, né? Essa é a nossa finalidade na tarde de hoje. Então, para a gente iniciar, vamos começar com a discriminação do termo fé pelo dicionário, né? Ele tem oito itens. O primeiro deles é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro, né? Então, você só vai ter fé naquilo que você considera verdadeiro. Se você não acreditar que a doutrina espírita é verdadeira, se você não considerar ela verdadeira, você não vai ter fé na doutrina espírita. Segundo tema é um tema religioso, e diz o seguinte: sentimento de quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos, e é igual à crença. Então, a gente já associa fé igual à crença, né? Terceiro ponto religioso também nos trata de religião e culto, e ele nos dá dois exemplos: a fé cristã e a fé islâmica. São dois exemplos trazidos no dicionário. Quarto ponto religioso também, uma das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, né? Então veja que ele já coloca a fé num tripé, né, que é esperança e caridade. Não pode ter fé simplesmente por ter fé. Fé cega vai nos tornar pessoas abusivas com essa fé, lunáticos, fanáticos, né? Então é bastante difundido na doutrina espírita que a gente não pode ficar fascinado, e podemos ficar fascinados pela fé, não devemos ficar fascinados. A fé é como a doutrina dos espíritos nos esclarece, tem que ser uma fé alicerçada na razão, uma fé raciocinada. Eu não posso ter fé, e você não tem que ter fé porque Davi está falando, você tem que ter fé porque a sua razão abraça a ideia. Se ela não abraça a ideia, não tem como você acreditar, lógico, não vai ter fé, né? Quinto ponto do dicionário: estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Então, a gente já associa a fé a 3 pontos: fé, crença e confiança. Quem tem fé, acredita, e quem acredita tem confiança. Então, é preciso entender que não se caminha com a fé sem esses 3 pontos, né? Quinto ponto diz assim: estado ou atitude de quem acredita tem esperança, que é igual a fé, que é esperança, diferente de ceptismo e de incredulidade. Não pode ser diferente. O sexto ponto é fidelidade. Esse termo fidelidade é algo bastante complicado e complexo, né? As pessoas costumam colocar nos para-brisas do carro: Deus é fiel, ou seja, eu fui beneficiado em alguma coisa. Lógico que a gente sabe que quem é beneficiado em algo é beneficiado por merecimento. Se nos chega é porque fomos abençoados pelo merecimento, tivemos a prática da caridade, em algum momento praticamos um bem e tivemos o merecimento de receber determinada graça. Então, o pessoal costuma colocar Deus é fiel na traseira do para-brisa. Na realidade, fidelidade é um atributo do espírito encarnado, do ser humano, né? Deus o é. Para a gente basta. Não tem como dizer que Deus é fiel. É como se Deus estivesse sendo um serviçal nosso. Quem tem que ser fiel a Deus somos nós. E se vocês lerem o livro Boa Nova, que é de Irmão X, né, Humberto de Campos, ele fala do Evangelho, e uma das solicitações de Jesus é exatamente essa: é fidelidade a Deus. E Jesus pede aos discípulos essa fidelidade, né? Então, o 7º ponto é uma prova. Fé é prova, né? As pessoas costumam até dizer, digamos, como é que você vai acreditar sem ver, né? Torna-se difícil. Então, por isso que ela é uma prova. E o 8º e último ponto: técnico autêntico dado por oficial de justiça. Testemunho autêntico dado por oficial de justiça. Quando um oficial de justiça atesta algo, ele deu fé, ele deu credibilidade àquilo. Então, isso é o que tem no dicionário. Para a gente chegar ao ponto da nossa palestra de fato, né, eu vou ler um trechinho aqui de uma história narrada, conhecida de todos nós, bastante difundida no meio espírita, na comunidade cristã como um todo, né, que é a história da cura do servo de Cafarnaum, né? Interessante que isso está lá nas Escrituras, e é a cura de um servo de Cafarnaum. Do centurião de Cafarnaum. Esse centurião é um centurião romano, né? E isso você vai encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde você pode estudar no capítulo 19, a fé transporta a montanha. Chavão, bem conhecido
da comunidade cristã de uma forma geral, né? E você vai encontrar nesse capítulo, que é o capítulo 19, poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, instrução dos espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana, né? Hoje a gente vai tentar trazer aos esclarecimentos, ao término da nossa palestra, essa condição de fé inabalável, né? Mas vamos à cura do servo de Cafarnaum. Aí eu começo com uma pergunta, né? Não deveria ser o centurião romano? Por que o centurião de Cafarnaum? Né? Aí a gente vai poder entender ao longo da nossa leitura, né? E a história nos narra o seguinte: a cura do servo no centurião de Cafarnaum, com apenas uma palavra de Jesus, é mencionada nos textos dos livros de Lucas, né? Então, o que fazia esse centurião em Cafarnaum? Né? Para a gente poder... Eu vou tentar narrar essa história de um outro ângulo, para a gente poder entender a história e o que levou esse centurião a ter fé, né? Havia em Cafarnaum um destacamento que tomava conta do porto e da estrada comercial, comandada pelo centurião a serviço do tetrarca Herodes Antipas. Então, o centurião estava lá para tomar conta exatamente do porto e da estrada comercial, ou seja, eles faziam a vigília, eles comandavam tanto o porto quanto a estrada comercial, porque era por onde ia e vinham as riquezas, e não só as riquezas. Como bem sabe, o transporte, à época de Roma, eram as galeras. E nesses transportes vinham muitas autoridades romanas. Então, eles faziam toda essa segurança desses ambientes, né? Para a gente poder entender por que chama-se centurião, né? Por que centurião é o nome do cidadão? Porque ele era tratado como centurião, né? O destacamento de Roma, né, um destacamento romano era formado por 6.000 homens, né, e um centurião era responsável por 100 homens desse destacamento. Então, por isso, e cada destacamento havia 60 centuriões, para a gente poder ter uma ideia de hierarquia e de comando de Roma, ou seja, ele poderia botar um comandante para tomar conta desses 6.000 homens, mas isso viraria, de certa forma, uma baderna. Então, o que é que ele faz? Ele tem um comando geral e destaca centuriões, para cada 100 homens serem comandados de forma firme e implacável, né? Então, para poder ser cumprida à risca tudo aquilo que era determinado pelos comandos, né? E o centurião ficava à frente dessa companhia de 100 homens, a sexta parte de uma corte, indivíduos de passagem, que eu estou esquecendo dessa parte. Ele era parte de uma sexta parte de uma corte, ou seja, a cada 600 homens era chamado de corte. Então, cada corte tinha 10 centuriões, né? O centurião de Cafarnaum, certamente, como um gentil, para quem não sabe o gentil, Paulo de Tarso foi o apóstolo dos gentios, ou seja, ele pregava para as pessoas que não eram judeus de fato, então eram considerados gentios. Paulo era exatamente o apóstolo dos gentios. Vindo de uma nação denominadora como Roma, ao término daqui eu vou citar um pedacinho da história do livro Paulo e Estevão, e durante essa palestra a gente vai falar um pouco sobre esse livro, Paulo e Estevão, que até recomendo, se alguém não leu, leia, se já leu, releia, muito importante e muito esclarecedor, né? Então, recebeu muitas rejeições da parte dos judeus, mas ele descobriu a elevada moral que o verdadeiro judaísmo pregava e passou a admirar e crer no Deus de Israel. Então, esse centurião chega de Roma e a convivência com esse pessoal em Israel, em Cafarnaum especificamente, ele vê a fé pregada pelos judeus, pelos israelitas, e aí ele vai se afeiçoando a isso, e aí a gente sabe que o romano é politeísta, né? Eles tinham deuses para várias situações, tinha o deus da guerra, tinha o deus da fertilidade, se assemelhava um pouco à crença grega, né? Então, esse centurião chega, vem de uma religião politeísta, e aí termina se convertendo ao judaísmo, né? A crença dos deuses de Israel. E aí, como toda situação, nós, na condição de espíritos, quando chegamos em qualquer local, não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece bastante, que você se intitula espírita por algum motivo, alguém pergunta, ou por algum motivo isso vem à tona, muita gente lhe rejeita, passa a lhe rejeitar, você se torna um pouco discriminado, principalmente para aqueles que não têm compreensão ainda da doutrina dos espíritos, né? Então, mas isso não é motivo para a gente desanimar, não, né? Nosso amigo Admiro conta a narrativa dele de quando, na universidade, o único espírito era ele na
na turma dele, e ele todo dia chegava mais cedo e distribuía uns santinhos com mensagens espíritas. Até que um dia, quando ele parou, o pessoal foi até ele na cantina e pediu: cadê as mensagens? Então, a rejeição de fato existe, mas não compete a você nem a nós desistirmos diante da resistência. Senão, Jesus tinha desistido, e ele é nosso modelo e guia, né? Então, lógico que o centurião recebeu resistência. Você já imaginou alguém que é nosso adversário de repente chegar e que vive nos oprimindo, vive nos subjugando, chegar e de repente querer sentar ao nosso lado e compartilhar da nossa religião? Torna-se difícil bastante de você aceitar isso com simplicidade, né? Até porque quem nos subjuga, a gente sempre tem um pé atrás com essas criaturas. E aí, essa é a situação desse centurião. No que respondeu a toda rejeição, com amor e boas obras, né? Mandou construir uma sinagoga às suas próprias custas, ou seja, o centurião tinha muito dinheiro, então ele construiu a sinagoga da cidade, foi ele quem custeou, né? Como prova e homenagem, né, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E, sem dúvida, essa foi a mais famosa e rica sinagoga de toda Cafarnaum. Então, essa era a história do Cafarnaum, do centurião de Cafarnaum. Muitos historiadores identificam esta sinagoga nas ruínas descobertas em Tel Rum. O imperador Augusto chegou a publicar um edito laudatório, que elogia muito a sinagoga. Então, existem documentos registrando, de fato, a construção dessa sinagoga. Não é uma história narrada aí, mas é uma história verídica que, de fato, aconteceu, tanto é que faz parte dos evangelhos, né? De longa data, a benevolência do centurião vinha se manifestando por meio de boas obras. E a maior delas, certamente, era a autoestima que esse oficial tinha em relação ao seu servo, né? Ou seja, vamos à história de Jochebed para vocês poderem entender a situação de o que era Roma, narrado por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Jochebed é o pai de Estevão e de Abigail, né? Moravam na época em Corinto. Roma, quando chega a Corinto, desapropria tudo de todos que ali tinha, e Jochebed fica apenas, tinha muitas terras, muitos trabalhadores, e fica apenas com uma granja, um pequeno pedaço de terra que lhe deixaram como meio de sobrevivência. A mulher falece, vem a óbito por causa dessa perda, né? E fica só Jochebed, Abigail e Estevão. Jochebed, a história inicia-se nessa narrativa. Jochebed está se deslocando ao mercado local para fazer algumas compras, e no translado havia chegado muitos soldados romanos. Na sua travessia para o mercado, ele encontra nas esquinas vários soldados, e aí ele vai passando por uma turma de soldados, uns 5 soldados que estão de pé, conversando, e aí quando ele vai passando, um dos soldados se vira para ele e diz: ô velho imundo, por que não prestou reverência a Roma? Né? Tinha que ter se curvado e prestado homenagem a Roma. Mas ele não sabia que tinha que fazer isso, né? E aí, por causa disso, ele leva uma bofetada, corta o rosto, sangra e escorre pela túnica, mela a túnica de sangue, e ele se dirige ao mercado. Quando ele está no mercado fazendo as compras, chega um informante da corte local, né, e avisa que aqueles que acham que foram furtados, lesados de alguma forma por Roma, poderiam no outro dia se fazer presente à corte e reclamar os seus direitos. Se eles fossem dados como verídicos fatos do furto, daquilo que foi lesado, seria restituído. Aí Jochebed se anima de vir reclamar aquilo que ele achava que tinha sido roubado, né? O que acontece? Jochebed, ao retornar para casa, encontra outra turma de soldados, né? E aí ele fica naquele diálogo consigo próprio: me curvo ou não me curvo? Presta ou não presta homenagem a Roma? Na dúvida, já tinha levado uma porrada, se curvou para os soldados e prestou homenagem a Roma. Aí o soldado disse: que palhaçada é essa, velho imundo? Taca-lhe outra bofetada na cara, né? Então, para você ver o que era Roma e qual era a situação de quem era subjugado por Roma naquela época. Quando ele chega em casa, Estevão chega, Abigail já estava, né, não trabalhava. Estevão chega e ele comenta a vontade de reivindicar os direitos que ele achava que tinha. E aí, o que se passa nisso aí? Estevão, muito ligado à religião, ligado às profecias, os velhos profetas, pede ao pai que tenha serenidade, que aquilo não vai adiantar, eles não vão restituir nada, como de fato não iriam. Mas ele, israelita, aquele pessoal duro que acha que tem que cobrar o que é direito dele, no outro dia, né, sai de casa e vai reclamar
os direitos dele. Quando ele sabe, quando Estevão tem a notícia de que ele foi, Estevão se desloca para lá também. E Abigail vai junto. O que acontece lá, né? Quando ele é ouvido, o pessoal não aceita que Roma é injusta, que roubou, e aí toma o que ele tinha de resto. Eu estou adulterando a história, peço perdão. Ele foi só. E pedem a ele, para ele desocupar a granja dele no outro dia, o sítio que ele ficou, né? E aí ele volta, foi para lá, em busca de ser restituído, e volta agora sem nada, tem que desocupar, tinha 24 horas para desocupar, que as terras dele iam pertencer ao governador da província lá de Coríntios. E aí ele volta revoltado. O que é que ele faz na volta? Tem várias plantações do cidadão romano, do governador, e taca fogo nas terras do homem que é vizinha dele, né? E aí ele vai para casa. Só que algumas pessoas viram ele botar fogo lá. E Estevão trabalhou de forma incessante para combater o fogo. 2 escravos, 2 trabalhadores desse governador morrem por causa dessa chama, tentando apagar o fogo, né? E quando eles conseguem, Estevão já chega em casa à noite, escuro. Aí vai relatar para o pai o que aconteceu. Quando eles pensam em dormir, chega a companhia de Roma, né, os soldados romanos, e levam todos os 3 presos. E lá, Jochedebe, no outro dia, é açoitado, né? E Estevão tenta a todo custo assumir a culpa do fogo, diz que foi ele que botou. O governador diz, mas meus trabalhadores dizem que você trabalhou a noite inteira apagando fogo lá com eles. Como é que foi você? Porque ele queria tomar o lugar do pai, que era muito velho, né? Não aguentava ser açoitado. Aí ele diz, não, se você quer assumir a culpa, sente-se do lado dele. Aí bota ele de joelho e toma chicotada. Numa dessas chicotadas, corta a veia jugular de Jochedebe e ele morre. E aí Abigail é liberta, né? Poderia ter virado esposa do homem lá, do romano, mas ele libera ela e ela vai com a família, pega uma embarcação, o pessoal já estava revoltado, foi exatamente para Jerusalém. E Estevão é condenado às galeras depois de ser açoitado. Então, isso era Roma. Não era Estevão, né? Não era Estevão, era Abigail. Abigail não era... Estou tentando me lembrar o nome dele agora. Mas estou chamando de Estevão porque depois é o nome que ele vai assumir, né? E agora não me lembro, não vai vir. Se eu vier daqui para o final, eu digo o nome dele, né? Não vai vir, agora não vai vir. Quando trava... Parece que ela já recebeu, porque eu já li também, mas parece que é. Mas tá bom, eu só quis registrar que ele só ganhou o nome de Estevão. No final, depois das embarcações, quando ele é libertado por salvar um cidadão romano de uma praga numa embarcação, né? E aí ele vai para as galeras, fica preso. Agora não vem o nome dele, agora não adianta, não vai vir. Então, ele é condenado às galeras, onde você entrava nas galeras, ficava acorrentado, não sei se vocês já viram nos filmes de Roma, remando, né? O motor era humano naquela época. E se o barco afunda, ele afunda junto, ou seja, só sai dali morto. Abigail vai para Roma e lá vai para Jerusalém com essa outra família de Coríntios, e lá, coincidentemente, mas lá na frente eu vou contar, ela encontra-se com Paulo de Tarso, né? Ela é noiva de Paulo de Tarso. Então, esse era Roma que subjugava as pessoas, né? E ainda assim, o pessoal, à época, jamais perdia a fé em Deus, apesar de ser subjugado, embora esperassem, né, que havia a promessa de vir aquele cidadão que viria. Eles ainda aguardavam, Jesus já havia passado, viu? Eles ainda aguardavam que viria o Salvador, aquele que viria para tirar Roma do poder, um senhor dos exércitos, né? Um fato muito raro, né, vindo dos romanos, que era a situação do centurião, voltando agora ao centurião Cafarnaum, que era tratar... Se eles tratavam as pessoas dessa forma, imagine os escravos como era. O cristianismo teve muita resistência na sua nascitura, quando ele surgiu com Jesus, exatamente devido a essa condição, digamos. Um romano, ele jamais admitia ter um escravo na condição de irmão, um par de igualdade. Ele achava que o par de igualdade era que o indivíduo ia ter tanto direito quanto ele. Como hoje a gente tem no meu espírito, temos pessoas muito abastadas no meu espírito, temos pessoas muito humildes, e somos todos irmãos, todos caminhamos, um ajudando o outro. Mas aí a ideia romana era de subjugar. Você que subjuga jamais vai querer ter o outro que você subjuga na condição de paridade, de igual, né? Há várias obras nessa mesma coleção de Emmanuel, que é o Cristianismo Redivivo, através de Chico Xavier. Você vai poder, são 5 livros, você vai poder ver isso com muita clareza,
na história de, acho que é o terceiro livro, na história, não me lembro agora o nome da história do livro, que é a história de Corvino. Corvino era um cidadão romano, que a mulher o traiu com o primo, ele era de família rica, mas ele era pobre, o primo da mulher tinha muitas galeras, embarcações de transporte, e a mulher queria uma vida boa e ele não podia dar. E aí é retirado dele o filho, ele tinha um filho que também se chamava, que futuramente vai se chamar Corvino. Se vocês lerem a história, vocês vão poder ver. E aí ele sai de casa e vai pregar o evangelho. Ele era cristão e já era na época de Roma, né? Ele era um cidadão romano. Depois ele faz a travessia do mar, para ser assassinado, não é? Corvino, o velho Corvino é quem é assassinado, ele assume o nome de Corvino, que é Quinto Varro, o filho e o pai, as criaturas que estou falando, né? Então você vai poder ver essas situações que eu estou narrando se você ler a história. Então, que geralmente tratava seus escravos com total desprezo e rigor, que frequentemente chegava à crueldade. Demonstra consideração por um servo ou escravo, de tão incomum que era, partindo de um romano, que isso só realçava o nobre caráter deste homem, né? Então, essa é a situação e a história do centurião de Cafarnaum, que na realidade era centurião romano. Ele move-se de íntima compaixão pelo servo e se esforça nas providências que ele tomava a favor dele. Certamente, a medicina tão limitada daquele tempo não pôde ajudar em muita coisa. De fato, a medicina, à época, era muito limitada, né? Era muito precária, né? Muito mais coisas, ervas e manipulações de energias feitas por pessoas inadequadas do que uma medicina como a gente tem nos dias de hoje. Aí veja o que acontece com esse centurião, né? O servo está enfermo e, diga-se de passagem, ele não tem só esse servo. Se refere a um servo aqui, mas ele, um centurião, deveria ter muitos outros, né? Mas não sei quantos, mas um só não seria. Mas a gente sempre tem uma pessoa que a gente tem uma afinidade maior, que a gente gosta mais, e aí esse servo adoece e esse centurião fica tocado pela dificuldade do seu servo, né? Mas notícia de cura do filho de um oficial do rei, ou seja, Jesus já havia feito um feito dessa natureza. Quando Jesus disse apenas uma palavra e o menino estava a mais de 60 quilômetros de distância do mestre, ficou curado instantaneamente. Já havia se espalhado por toda a região. Então, esse cidadão romano, centurião, né, centurião de Cafarnaum, escuta essa história, seu servo está doente, e o que é que ele pensa? Se Jesus curou um, pode curar outro, né? De forma natural, por que não? E aí, o que é que acontece? Aí agora é que entra as disparidades da história, né? Dos evangelhos, que a gente vai poder também ver isso aqui, né? E se a gente parar para pensar, hoje, se a gente parar para imaginar, 60 quilômetros hoje é algo muito perto, né? Relativamente à época de Jesus, o meio de transporte era camelo e cavalo, ou a pé. Então, 60 quilômetros de cavalo ou a pé é muito distante. De carro hoje é bem rápido, 40 minutos, meia hora, dependendo da velocidade que o indivíduo se deslocar, o tempo vai se tornar mínimo, né? Então, sabendo disso, ele, um homem de fé, tanto é que o Evangelho nos narra, né, que Jesus, ao recebê-lo, diz, nunca vi homem de tamanha fé. Então, nem os próprios apóstolos demonstravam a fé que aquele homem tinha, né? Então, esse milagre certamente chegou ao seu conhecimento, ele imediatamente creu e não duvidou que Jesus poderia curar milagrosamente o seu servo que jazia em casa paralítico. Jesus, na sua divina ciência, já havia contemplado a bondade no seu coração e observava os seus bons feitos ao receber o pedido e o testemunho dos anciões da cidade em favor do centurião. O mestre não se detém e segue em direção à casa onde estava o centurião de Cafarnaum com o seu servo doente. Então, veja, no final da narrativa aqui, esse centurião já tinha muita afinidade com os anciões de Israel naquela época, né? Lá em Cafarnaum, e o que é que ele pede? Ele manda uma comitiva de anciões e ter com Jesus. A narrativa diz que o centurião não foi a Jesus. Aí é onde a gente vai poder ver as disparidades do Evangelho. Isso aqui, para a gente ver, não é que está diminuindo ou tirando a credibilidade de nenhum evangelista. Não, não é isso. Mas cada um narra as histórias do Evangelho de forma diferente. Elas têm disparidades. Então, mas isso não tira a veracidade, porque o que conta, na realidade, é o feito, e não a forma como ele é contado.
E a gente vai poder ver isso aqui agora, que eu vou citar alguns trechos do Evangelho, citando a passagem onde se encontra nas Escrituras, para depois a gente poder formar uma ideia, né? E aí a gente vai poder ver, porque Hollywood nos narra que o centurião teve com Jesus. Aqui está dizendo que ele mandou anciões ter com Jesus para a cura do seu servo, né? Então, vamos aos trechos evangélicos. E o servo de um certo centurião, a quem muitos estimavam, estava doente e moribundo. E, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Está em Lucas, capítulo 7, versículos 2 e 3. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, já imaginou aquela época, a dificuldade financeira muito grande, o indivíduo vem e constrói a sinagoga, onde eles vão se reunir para fazer suas orações e fazer os seus estudos. Não, eles tinham uma gratidão imensa por aquele feito do centurião, né? E aí vai até Jesus. Isso são as narrativas que estão no Evangelho, viu, gente? Eu estou dizendo isso porque vocês podem confirmar, né? E aí, quando os centuriões pedem a Jesus por tudo que ele fez, né? E aí Jesus responde, Jesus lhes disse: eu irei e lhe darei saúde. Está em Mateus capítulo 8, versículo 7. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Está em Lucas capítulo 7, versículo 6. Então Jesus, nesse momento da narrativa, em nenhum momento Jesus teve nenhum contato ainda com esse centurião, apenas pessoas enviadas por ele. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Está em Lucas capítulo 7, item 7. Então, veja a colocação, né, do Evangelho. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Está em Lucas capítulo 10. Capítulo 10, item 10. Ou capítulo 7, item 10. Né? Agora vamos a dois trechos do Evangelho, né, que é de Mateus, para a gente poder fazer essa comparativa de disparidade. E o centurião respondendo, quando ele diz que o centurião respondeu, ele está afirmando o quê? Que o centurião esteve na presença de Jesus. Então, são dois evangelistas, diga-se de passagem, né, a gente até vinha conversando no carro, nosso translado para aqui, que isso é fato, não desmerecendo nenhum dos evangelistas, mas o que mais se tem credibilidade é os evangelhos de João. Por que os evangelhos de João? Porque João conviveu com Jesus. Lucas escreveu depois, né? Mateus também. Então, quem conviveu de fato com Jesus foi João. Então, tem uma credibilidade maior. Mas isso não está aqui tirando nem desmerecendo o crédito de nenhum dos evangelistas, né? Então, vamos lá. E o centurião responde, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Então, há uma disparidade, um diz que ele enviou pessoas e o outro que esteve frente a frente. E aí ele complementa, né? Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. Está em Mateus capítulo 8, versículo 9, né? O que nos fortalece a fé é o conhecimento das coisas. É preciso conhecimento para poder ter fé inabalável, né? Essa é a finalidade da nossa palestra hoje. Jesus nos diz que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transportar montanhas, né? Os Espíritos esclarecem que essa montanha, através do Evangelho, vocês podem ler, capítulo 19, que é a montanha das dificuldades, as montanhas das impossibilidades, as montanhas das enfermidades, é possível. Então, tudo dentro das possibilidades, não aquela montanha, como de fato a gente vê aquele monte de terra e dizer, levanta dali, lança-te o mar e ela vai, de fato, acontecer. Não é por aí o que Jesus quer passar, né? No capítulo 19, o item 1 é o poder da fé. Ele diz o seguinte: quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo.
E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrereis? Até quando devereis ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19. É preciso fazer uma parte nas escrituras aqui, quando ele refere-se a demônio, né? É preciso que fique enfatizado que a doutrina dos espíritos destituiu esse cargo, ou seja, não existe o demônio, né? Os espíritos perversos que se encontram no plano espiritual, né, são os mesmos espíritos que, quando estiveram encarnados, eram espíritos perversos, eram espíritos maus. Então, não há essa figura, essa personagem do demônio, né? Ou seja, é bem claro que, se formos denominar, como as pessoas costumam dizer muitas vezes, uma pessoa má no plano físico, encarnada, aquilo é o demônio em figura de gênero. Então, quando desencarna, continua a mesma criatura. Ninguém cria asa porque desencarnou, né? Porque deixou o plano físico, ou num termo mais vulgar, mais comum entre todos, morreu, que ninguém morre, né? Morre o corpo físico, esse corpo biológico, mas o espírito não morre. Ou seja, vamos nos manter perispiritualmente ligados à Terra, ainda no plano espiritual, o espírito ligado ao perispírito, né? Que é o modelo organizador biológico, a qual fará a formação do novo corpo e trará as impressões de tudo que a gente tem de imperfeição para a próxima encarnação. Então, o Cristo nos apresenta e ensina que a fé nos exige conhecimento. Ninguém evolui sem conhecimento, e conhecimento só nos chega com muito esforço e dedicação, disciplina. Ou seja, as pessoas costumam, muitas vezes, querem chegar na casa espírita e querem ser auxiliadas, né? E aí é como se fosse uma espécie de troca. Eu tenho o exemplo da minha mãe, né? Eu não gosto de trazer os exemplos de outras pessoas, acho que a gente tem que falar da gente ou daqueles mais próximos. Minha mãe é muito enferma, né? Fazendo hemodiálise, muito abatida. Aí eu vou para a casa dela e começo a conversar com ela, falando do plano espiritual, para ela se preparar para esse desenlace da ponta física e despertar no outro lado com mais facilidade, né? Aí o que é que ela sugere para mim, né? Ela diz assim: olha, manda os espíritos lá me curar, que se eles me curarem, eu vou para lá, nunca mais eu saio de lá. Então, não existe essa troca, né? É preciso a gente entender que tudo é merecimento. O que eu estou fazendo para merecer? O que eu tenho feito? Quanto eu tenho trabalhado em favor do meu semelhante, né? Quanto bem eu pratiquei, né? Quando a gente chega no plano espiritual, não pergunta os bens que você tinha ou os títulos, mas pergunta quanto bem você praticou quando encarnado. Esse é o maior e o único patrimônio que a gente leva, além do conhecimento adquirido e da caridade. Então, a gente, quando Jesus nos diz assim: amontoeis tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói, as traças não roem e os homens não roubam, é o conhecimento que a gente tem que conquistar enquanto estiver aqui. Não é que não possamos, enquanto lá, adquirir conhecimento, mas todo conhecimento tem que passar pela prova, e a prova é no plano físico. Então, não adianta eu adquirir apenas conhecimento no plano espiritual e não trazer e fazer uso dele no plano físico, né? Vocês poderão ver isso bem claro no livro Renúncia, que é psicografia de Emmanuel, também através de Chico Xavier, onde Alcione, que é um espírito que já habita um outro orbe, não mais o planeta Terra, pede para reencarnar, tanto é que ela vai falar com um espírito no planeta dela e chama o espírito de espírito angelical, pedindo autorização para vir para a Terra. E ele responde para ela: podemos ajudá-los muito bem daqui, como já fazemos. E ela insiste: não, mas eu quero, são pessoas caras para mim, foram irmãos, foram pais, foram mães, eu preciso voltar. Por súplica de um indivíduo, né? E aí ela recebe autorização para reencarnar na Terra. E aí, quando ela está se deslocando de volta à Terra, chegam outros espíritos já de outro orbe mais adiantado, aí diz: quem é aquela luz que vai para a escuridão da Terra? Já imaginou a visão do outro planeta? Então, para a escuridão da Terra, quem é aquele espírito iluminado? Aí o espírito responde: é Alcione, que vai reencarnar na Terra. Diz: para quê? Como diz, não tem mais necessidade, né?
E aí o Espírito adverte ela, você vai, e você sabe tudo que vai passar, não sabe o que vai passar? Ela disse, sei. E se você sucumbir, você sabe o que lhe acontece. Ela disse, também sei. E ela vem e sofre o maior martírio que a gente pode ler, né, nas psicografias de Emmanuel, porque é um sofrimento constante, mas nos é engrandecedor demais. É uma fé inabalável. Tanto é que, para a gente ter uma ideia da história dela, ela encontra exatamente essa criatura que foi marido dela em outra encarnação, e que, quando eles estão reunidos, sabendo que vão voltar, foram clérigos, foram da igreja, aí um diz assim, mas a gente já sucumbiu, será que a gente não vai sucumbir de novo? Se a gente sucumbir de novo, vai ser pior, né? Eles discutindo se reencarnavam ou não. E aí ele roga que Alcione venha auxiliar. Ela já está presente na reunião deles, só que ela é tão adiantada que eles não conseguem enxergar. E aí, quando eles vão embora, que ele entra em oração sozinho, aí ela se materializa, se condensa e ele vê, né? E aí ela vem sofrer os maiores suplícios. Quando encarnado, encontra com ele como padre novamente. E aí ele quer a todo custo, quando encontra ela, deixar a batina para casar com ela. E ela diz, não, nós temos uma missão a cumprir, a sua missão é na igreja, né? Tanto é que, quando ela vai para a França, que ele fica na Espanha, ele vai e sai da igreja e vai atrás dela. Quando chega lá, ela está cuidando do pai que está enfermo, ela sabe que ele é pai, mas o pai não sabe que ela é filha, né? Chega nos maiores sofrimentos possíveis, e aí ele vem atrás dela. Aí ela diz, eu ainda não terminei o que eu tenho que fazer. Quando eu concluir minha etapa, eu lhe procuro. Aí ele segue ela, vê ela entrando nessa casa rica, que o pai dela era rico, e aí acha que ela é amante dele. Então veja o ser humano, o espírito encarnado como é, a gente julga sem conhecimento. Quando ela consegue se libertar disso, ela vai ter com ele para ver se casa, de fato. Só que quando ele chega lá, ele tem adquirido matrimônio, e aí ela se encontra com ele, se despede e vai embora. Para resumir essa história, para não ficar... Termina ela desencarnando num calabouço da igreja. Ela foi condenada porque ela criou um movimento, ela passa a ser carmelita, criou um movimento dentro da igreja, e aí, por causa disso, ela é condenada ao calabouço, para ser julgada por um padre lá, uma pessoa, uma autoridade, que essa autoridade era exatamente esse cara, que quando eles se encontraram, que viram que não tinha mais possibilidade de casar, ele entrou na igreja de novo para tentar cumprir o compromisso dele. Então, a gente não tem como estar na doutrina espírita sem ler. A gente não pode. A gente até pode, não deve, né? Se não pudesse, não seria. Porque a gente só vai compreender o plano espiritual, a gente só vai compreender a doutrina espírita se a gente for em busca, se a gente estudar. Você não vai só compreender a doutrina espírita porque Davi está falando, no próximo sábado virá outro. É imprescindível o estudo. E, principalmente, esse sim, para quem quer ser espírita, para quem realmente é espírita, tem que estudar a codificação. Não tem como você ficar distante da codificação. Porque você só vai ter fé inabalável se você tiver conhecimento. Eu narrei essa história lá em Areia, no Centro Espírita Caminho da Luz, que eu fiz essa palestra lá também. E eu vou narrar a história do que aconteceu comigo para a gente poder entender um pouco de fé inabalável, né? Eu sou marceneiro, eu faço móveis sob medida ou planejado, como queiram. E aí a arquiteta me convidou para ir à casa de um cidadão em Campina, né? Até então não sabia que ele era evangélico. E eu não podia ir, porque eu estava muito ocupado, relutei, mas ela insistiu tanto que eu fui. Ficou chato, tanta insistência, e eu fui. Lá, quando eu chego, é uma cobertura, diga-se de passagem, o prédio inteiro pertence ao homem, ele mora na cobertura, o resto é alugado, né? Então, por esse tira, tinha chegado de São Paulo há pouco tempo e foi mobiliar essa cobertura. Contratou um marceneiro conhecido lá em Campina, conheço ele, não sou amigo dele, mas conheço. Só que ele, o que é que fez? Atrasou o serviço, não sei porque o marceneiro tem essas coisas, não cumpria os prazos, né? Quando o homem apertou, essa é verdade. Quando o homem apertou, o que é que ele fez? Ele tem muitos marceneiros trabalhando, eu só sou eu e um ajudante. Eu até costumo dizer às pessoas que eu não tenho uma marcenaria, eu tenho um ateliê, porque tudo que eu faço muito amor. Então, o que acontece? O indivíduo botou várias pessoas, cada um para fazer uma parte da cozinha. A cozinha maior do que essa sala, e eram os 4 cantos que tinha móvel. Então, ele botou para cada parte da parede, cada parede botou um marceneiro. Quando o pessoal botou os móveis na parede, cada pessoa trabalha de um jeito, tem uma forma de fazer, ficou tudo diferente um do outro. O material era o mesmo, mas você olhava para um e via que não tinha nada a ver um com o outro, porque aquilo era um serviço, como é um cômodo só, tem que ser uma única pessoa, porque fica todo homogêneo, né? E aí eu expliquei a ele as situações e tal. Quando a gente foi se despedir, como é seu nome? Davi de Jesus. De Jesus, eu digo, você é evangélico? Eu digo, não, sou não, eu sou espírita, sou cristão espírita. Você é espírito? Que sou? Vem cá. E me levou para o escritório. Agora esqueceu o móvel, esqueceu tudo.
Aí foi para a Bíblia. Aí, tal. Aí eu ia falar, aí ele viu que não me convenceu o outro. E nisso a gente levou mais ou menos 1 hora, eu sem dar uma palavra. Quando eu ia falar, ele ia para outro ponto da Bíblia, porque ele queria me convencer dentro da Bíblia. Até que chegou o ponto que eu disse, deixa eu falar uma vez. Aí disse, tá certo, então fale. Aí se conteve, né? Porque o pessoal não se contém. Eu disse, lá fora tem uma árvore enorme na calçada. Não tem? Ele disse, tem. Eu digo, o senhor é capaz de arrancar aquela árvore e plantar ela em outro local? Ele disse, depende do maquinário que eu usar. Eu digo, não tem máquina, é no braço. Eu disse, não, no braço não dá. Então pronto, aquela árvore sou eu dentro da doutrina espírita. Minhas raízes são profundas, o senhor não consegue me arrancar de lá. Aí ele disse, foi um prazer ele conhecer, apertou minha mão e foi embora na mesma hora. Então, isso, por que ele não conseguiu me convencer? Não podia ter me abalado na minha fé? Porque eu já tenho muito conhecimento. Preciso dizer, estou dizendo aqui que tenho muito, mas não é para me orgulhar de dizer que tenho muito conhecimento. É para você entender que ou você estuda para ter conhecimento, ou você vai ter uma fé vacilante, que a qualquer momento ela pode ser abalada. Quando Jesus disse assim, constrói tua casa sobre a rocha, né? Ele quis dizer assim, a tua fé tem que estar alicerçada na rocha, mas é a rocha do conhecimento. Se você tiver conhecimento, nada lhe abala. Então, é imprescindível você estudar. É espírita? Sou. Então, estudar a codificação. É chato de estudar a codificação. Ler um romance é muito mais bonito, a gente se envolve, parece uma novela, né? Mas não tem como, a gente tem que estudar a codificação, a gente é espírita. Eu preciso ter conhecimento da codificação. E não é só ler, não, gente. É ler e ter o conhecimento de tudo aquilo, porque se você ler e passar por cima, não adianta de nada. A gente precisa fazer o nosso alicerce, o alicerce é a codificação Pentateuco, né? No capítulo 25, e o mestre nos advertiu, buscais e achareis. No capítulo 25 é exatamente esse capítulo, buscai e acharei, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. Jesus diz, o Evangelho é tão claro, né? A gente vive inquietado por ganhar dinheiro. Tem um comerciante lá de Campina, que ele dizia para mim, e diga-se de passagem, era quase um pai para mim, muito amigo mesmo, apesar de tanto dinheiro. Ele dizia, Davi, você é uma pessoa inteligente, mas você é burro. Por quê? Você era para ter muita gente trabalhando. Mas eu sou, infelizmente ou felizmente, não sei se isso é uma qualidade ou uma imperfeição, eu sou perfeccionista. Ou seja, eu não posso botar uma pessoa para fazer uma coisa que não vai ficar da forma que eu acho que é certa. Aí, por isso que eu prefiro fazer sozinho, porque tem que ficar do jeito que tem que ser, não pode ser mais ou menos. É para ser porque você tem que ter respeito pelo consumidor, por aquele que quem lhe contratou. Da mesma forma, você tem que ter respeito pela doutrina espírita, a doutrina que você abraçou, você tem que ter conhecimento. Você não consegue ter perfeição sem ter conhecimento. Ninguém evolui sem conhecimento. Eu costumo até dizer assim, você imagina se Thomas Edison desiste de construir a lâmpada, né? Que não é mais essa, acho que hoje é de LED, mas ele descobriu, foi o inventor da lâmpada. E o pessoal narra, há uma alegoria nisso tudo, né? Alguns dizem que ele foi 500 vezes, outros dizem que foi 999, o ajudante dele desistiu. Não, isso não vai funcionar, não. Quando o cara vai embora, na próxima tentativa a lâmpada funciona, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes está difícil, não temos que desistir, temos que procurar alternativas, ouvir opiniões, consultar os livros, essa é a nossa finalidade. E o item 1 do capítulo 25, buscar e achei, diz assim, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Pedi e se vos dará, batei, buscar e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, a quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Qual homem dentre vós que dá uma pedra a um filho quando lhe pede pão, ou, lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus, é bem interessante essa frase, né, que a gente lê, mas não observa, se, pois, sendo maus, somos todos maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Isso às vezes é muito distorcido, né, no meio, porque a gente pode pedir e deve pedir, além de pedir, claro, mas precisamos compreender, será que o que eu peço é justo? Estou tendo merecimento de receber o que eu peço? E ele diz, tudo que pedires ao Pai com fé, lhe será atendido. Ele só não diz quando, nem em que encarnação, né? Mas ele será atendido. Mas a gente é imediatista, a gente quer para aqui e para agora, né? E não é dessa forma que as coisas são. Eu vou dar um exemplo meu, quando eu cheguei na doutrina espírita, descortinou um horizonte novo na minha frente. Diga-se de passagem, eu fui quase padre, né? E aí eu não concordava, como nosso próprio irmão Ariosvaldo participou muito da igreja, não concordava porque
tem perguntas que você faz e é mistério de Deus, né? E aí, por causa disso, eu me afastei da igreja e cheguei na doutrina espírita. Eu acho até porque minha caminhada era aqui mesmo, né? Então, o que acontece? Você não pode simplesmente seguir aquilo que o povo diz sem ter uma razão, um raciocínio. Precisamos ter essa linha de raciocínio, né? Buscar e achareis. As pessoas acham que você pede e vai ser atendido. Vai. Quando? Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu queria ajudar o mundo. A Mega Sena acumulou 31 milhões. 31 milhões hoje é dinheiro, mas imagine isso há 20 anos atrás, quanto era. Então, eu fui para o centro espírita, aí fiz minhas orações e pedi aos espíritos que me ajudassem para ganhar. E eu doaria 30 milhões, eu ficaria só com 1 milhão. Quem era o primeiro beneficiado? Eu. O que é que aconteceu? Não ganhei, porque a gente tem que fazer pelo outro e não por nós, né? Então, a gente tem que pensar primeiro no próximo e não na gente. Então, o que é que acontece? Hoje eu sou grato à espiritualidade e tenho que entender. Eu pedi, é lícito pedir? É. Agora eu não tenho que me descontrolar ou me revoltar ou achar que... Porque não fui atendido naquilo que eu pedi. Não era o momento, a situação não era conivente, não... Aquele momento, eu era como Paulo, quando descobriu as portas de Damasco, Jesus, né, que cegou e vai a Ananias para que seja restabelecida a visão, vai a Gamaliel, que foi seu mestre em Israel, né, tornando ele doutor da lei. Gamaliel, quando conhece os evangelhos que lê, recebido de João, na casa do caminho, em Jerusalém, ele diz a Paulo, Paulo, ele estava preso João e Estevão. Ele disse, não, liberte João, que ele queria que libertasse os dois. Ele disse, não liberte João, que a casa do caminho dependia de João, que eu vou me aposentar e você assume o meu lugar. Está lá no livro. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver. E aí, assim ele faz. João é solto e Abigail e Estevão é apedrejado dentro da sinagoga. Tem um local próprio para isso lá, né? E Abigail, que era noiva de Paulo, né? Veja a situação, que quando Paulo conheceu, Abigail falava do irmão, e não vem o nome, me perdoe. Gesiel, era Gesiel, muito bem, Gesiel, é isso mesmo. Então, ela falava muito de Gesiel e ele admirava a forma como ela falava de Gesiel, porque ele tinha uma fé inabalável nos profetas, né? No Deus de Abraão. Aí, ele queria a todo custo e ela citou a situação, que ele, pela influência dele, disse, não, vou deixá-lo ele onde ele estiver. Aí, no dia do noivado dele, a família dele vem para Jerusalém, né? E Abigail vem das redores deles, que ela morava numa via lá, numa avenida lá, num sítio desse pessoal que veio com ela, e vem ter com ele para essa comemoração, para conhecer a família e era o noivado. E essa comemoração que era ele que tinha sentenciado a primeira sentença dele. Aí o que acontece quando ela entra que veio Gesiel, ela diz, ele é meu irmão. E aí agora, né? E a situação? Então veja a situação do nosso irmão Paulo. Então, ele até diz, em todo canto, esse Cristo pregado na cruz me persegue, né? Esse Nazareno. Está lá no livro. Precisamos entender tudo isso. Outra situação bem interessante que o livro narra, o pessoal narra e diz que Saulo passou a se chamar Paulo de Tarso às portas de Damasco, que não é uma verdade, né? Ele vai, Gamaliel abraça ele na cidade onde ele está, eu não me lembro agora, depois de Damasco, Gamaliel estava em outra cidadezinha, ele vai, lá ele dá os pergaminhos que João tinha dado a ele de presente e diz a ele, vai para o deserto e estuda os evangelhos, porque uma planta nascitura que está nascendo, qualquer coisa abala ela e ela morre. Essa fé pode morrer muito fácil. Então vai estudar os evangelhos e aí ele se recolhe, vai para o deserto, né? Tanto é que o irmão dele, que era comerciante, que tinha um ponto numa via que passava os comerciantes no deserto, era um oásis, aí ele fala até para Gamaliel, meu amigo, pessoas que vão para lá solteiras ficam loucas, porque não tem o que fazer, né? E Paulo desesperado, né? Gamaliel diz, você é tecelão, meu irmão, vá sobreviver, vá fazer tapetes. Aí ele vai para o deserto, né? E aí Gamaliel até diz para o irmão, ele precisa meditar um pouco. Ele não diz o motivo pelo qual. E Gamaliel já estava sendo considerado como louco. Porque quando ele chegou, que pergunta para o Gamaliel na família, ele agora só vive lendo um livro. Está ali, está meio ruim da bola, da cabeça, né? E aí Paulo vai ter com ele, recebe os pergaminhos e vai para o deserto, passa 3 anos para poder voltar para começar a pregar. Veja, estudando, né? A gente não quer estudar, a gente quer ser espírita de palestra. A gente precisa, gente, estudar, não tem como ser diferente, né? Isso que eu li agora está em Mateus 7,
capítulo 7, versículos de 7 a 11. Vamos à nossa história de encerramento. É até que hora? Até 5, é? Vamos à nossa história de encerramento, né? Pode passar. Eu agradeço. É porque a gente fala de uma coisa, fala de outra. Nossa história do encerramento é a seguinte. Eu não sei a década exata, se foi nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. Havia um malabarista, né, nos Estados Unidos, e ele, naquela época, resolve fazer um feito inédito. Ele ia fazer uma travessia daqueles arranha-céus num cabo de aço em cima de uma bicicleta de um prédio a outro, né? E aí os jornais televisivos, os jornais impressos, falados, se comentavam nas esquinas, nos bares, que ele era um louco, um lunático. Como é que o cara vai fazer um negócio desse? Não é suicídio, né? E aí chega o dia que antecede o evento, o cabo já está esticado, tudo pronto, aí faz-se uma coletiva e entrevista ele, né? No meio da entrevista tem um repórter que diz, ele disse, eu acredito que você vai conseguir. E ele se surpreende, porque todo mundo está chamando ele de louco. Aí ele responde para o rapaz, se você acredita mesmo, eu acredito. Você acredita de verdade? Acredito que então você vai no bagageiro. Eu vou, não. Como é que você acredita no outro? Não tem coragem de sentar no bagageiro, né? Então, essa é a nossa situação na condição de encarnado, né? Você já imaginou? A gente tem que fazer uma travessia num cabo de aço, Jesus vai na bicicleta e a gente não tem coragem de sentar no bagageiro. E aí? Que fé é essa que a gente tem? Se você tem fé, fecha os olhos, né? O coração bate mais forte, senta no bagageiro e se entrega a Deus. Que aconteça o que tem que acontecer. Mas a gente não tem fé ainda como deveria ser, né? E Jesus nos diz o seguinte, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. A gente sabe que é a cada um segundo as suas obras, né? Diferentes situações da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias humanas, instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, que é o caso da terra que está saindo dessa condição, e mundos regeneradores, progressão dos mundos, né? O item 1 desse capítulo, para a gente encerrar, diz assim, que não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Está em João, Evangelho de João, capítulo 14, item de 1 a 3, né? Jesus nos disse que preparou um lugar, mas ele também nos adverte, a cada um, segundo as suas obras. O lugar está preparado, mas quem construiu o local fomos nós, com as nossas obras aqui, com a caridade, porque não adianta só ter fé, fé e caridade caminham braços dados, não adianta só ter fé, eu preciso ter fé, mas preciso ter a prática da caridade, que é o testemunho da minha fé, né? Jesus nos explicou a fé, os Espíritos com a terceira revelação, como o enviado prometido pelo Cristo, nos relembra tudo o que o Mestre disse, nos esclarece e revela o que ele não pôde quando conosco, e através de Kardec nos deixa a candeia sob o alqueire a iluminar o caminho que é a codificação, a nos guiar, pois não devemos nos distanciar da codificação em momento algum. Compete-nos agora trabalhar com o Cristo e para o Cristo. Tudo está pronto, só depende de nós, façamos a nossa parte. Então, como nos diz Joana, como nos diz Emmanuel, caminhemos para a frente e para o alto. Que Deus nos abençoe e obrigado pela paciência de todos. Vou pedir para você fazer a prece final. Vamos só finalizar aqui. Bom, agradecendo pela tarde de hoje. E vamos ter essa base de fé, porque muitas vezes, como o amigo falou, a gente acredita, mas a gente pega tá com um problema e diz, eu vou entregar meu problema na mão de Deus. Aí pega e fica assim, segura do outro lado. E a gente não solta, né, o problema. Então, que a fé da gente seja maior naquilo que a gente está pensando em fazer, naquilo que a gente está executando, que a gente tenha essa fé verdadeira de entregar o problema e saber que aquele problema vai ser resolvido. Porque a fé só depende do que a gente vem de dentro da gente, né? Do que a gente tem dentro e aquela confiança que a gente tem que aquilo vai dar certo. Então, agradecer os caravaneiros do Evangelho, a todos os amigos que estão aqui
e vou pedir para nosso irmão Davi fazer a prece final. Imaginemos a figura do mestre, né? Nosso modelo e guia, nosso irmão que palmilhou as pegadas luminosas e que deixou essa luminosidade para que tentássemos, né? Tanto é que ele deixou as pegadas luminosas porque somos espíritos muito opacos e caminhamos numa escuridão imensa. Então, sem as pegadas luminosas, não saberíamos o caminho que trilhar. Então, imaginemos o mestre a nos guiar. Amado mestre, irmão maior, te agradecemos a oportunidade de estarmos num corpo físico, tentando, de forma incomensurável, quitar os débitos do passado. Te agradecemos pela oportunidade do labor, do trabalho. Te agradecemos pela família, pelas dificuldades. Agradecemos, enfim, por esse momento de comunhão, de estreitamento entre criatura e criador, que aqui nos colocamos todos reunidos em torno do nome de Deus para receber e para colocar a candeia sobre o alqueire, a iluminar as mentes e o espírito daqueles que aqui vêm congregar conosco em busca desse despertar, desse direcionamento. Então, que possamos, com as bênçãos de Deus, com a ajuda dos bons espíritos, com o auxílio do guia de cada irmão, caminhar firmes e serenos, a passos fortes, a passos largos, ao encontro dessa necessidade nossa, que é a progressão, que é a condição de espírito puro. Então, façamos o que nos compete e que o Mestre nos pediu. Amemo-nos uns aos outros. Que assim seja.